Motorista de aplicativo acha que ganhou na loteria com cliente milionária, até que ela veste uma máscara de látex de idoso no banco de trás e joga o celular na estrada. Não pare por nada, ela ordena friamente. Quando a polícia fecha o cerco no porto e descobre quem realmente estava no Corsa 2012. Um detalhe perturbador na mala da passageira faz o motorista perceber que seu pesadelo estava apenas começando. Eu sempre digo, a noite tem cheiro de oportunidade e de pneu careca. Para quem trabalha na rua, como eu, a noite é a hora da verdade. Meu nome é Zeca, e meu escritório é este Corsa 2012, guerreiro que já viu mais drama do que novela das 9. Eu rodo há 7 anos. 7 anos vendo a cidade dormir e acordar. 7 anos ouvindo a vida dos outros e mantendo a boca fechada. Para quem vive de aplicativo, a vida é uma roleta russa de notas e gorjetas. Você pega o bêbado, o casal brigando, o cara que vomita no banco, e você sorri e diz: 5 estrelas, por favor. Eu estava quase desistindo. O preço da gasolina subindo, o preço da corrida caindo. Meu saldo no banco parecia piada. Aí, meus amigos, a vida de motorista é feita de estatísticas. Você pega uns 20 passageiros ruins, 1 ou 2 medianos, e se tiver sorte, um unicórnio. Aquele passageiro que salva seu dia, que paga suas contas, que te faz pensar: tá vendo? Vale a pena o sacrifício. A minha unicórnio se chamava Helena. Bom, no aplicativo era a doutora Helena. Eu peguei a Helena pela primeira vez há uns 8 meses. Era uma sexta-feira, dia de pico. Eu estava na região mais chique da cidade, aquela que tem porteiros de luva branca. A chamada dela entrou. Nota 5.0. Pedidos especiais para ar-condicionado e silêncio. Fui buscar. Quando ela entrou no carro, o Corsa mudou de cheiro. Não era só perfume, era cheiro de dinheiro limpo, de couro novo, de tranquilidade. Ela era linda, na casa dos 30 e poucos, sempre impecável. Roupa de alfaiataria, cabelo arrumado e um olhar que parecia estar sempre calculando juros. Ela não falava ao celular. Ela não olhava para a rua. Ela olhava para o nada, como se a cabeça dela estivesse em outro fuso horário. A primeira corrida foi longa. Saímos da capital e fomos para uma cidadezinha a quase 200 quilômetros de distância. No GPS, dava umas 2 horas e meia de viagem. Eu pensei: meu Deus, o que essa mulher vai fazer lá? Eu dirigi em silêncio, como ela pediu. Quando chegamos ao destino, um hotel fazenda caríssimo, desses que só se entra com reserva de meses, ela me entregou o valor da corrida no aplicativo. E depois tirou do bolso um envelope. Dentro tinha o dobro do valor. Zeca, ela disse, a voz dela era baixa, mas firme. Você é muito discreto. Eu gosto disso. Você pode me esperar? Preciso de você para a volta amanhã de manhã. Te pago a espera e a volta, claro. Eu quase caí do banco. Pagar a espera? Ninguém faz isso. Eu ia passar a noite na cidade, mas voltaria com o triplo do que eu faria em 3 dias normais. Eu sorri, a garganta seca. Claro, doutora Helena. O tempo que precisar. Aquele dia mudou meu jogo. A partir dali, Helena se tornou minha cliente fixa, o meu salário extra, a minha boia de salvação. Ela só pedia corridas comigo. Eu não sei como ela fazia, mas ela sempre garantia que eu estivesse por perto quando ela precisava. Se eu estava longe, ela esperava. E ela me dava um valor fixo semanal para eu manter a exclusividade. Exclusividade. Eu, Zeca, motorista de Corsa 2012, tinha um contrato de exclusividade. O problema é que junto com o dinheiro vinham as regras. No começo, pareciam só frescura de gente rica, mas depois eu entendi que eram ordens de sobrevivência. Primeira regra. Ela nunca usava o mesmo ponto de partida 2 vezes seguidas. Se eu a pegava no apartamento dela na segunda, na terça ela estava num prédio comercial a 10 quarteirões. Na quarta, num café. Era sempre uma dança de endereços. Segunda regra. O destino nunca era direto. Se ela precisava ir para o norte, a gente ia para o sul primeiro. Rodava uns 20 minutos e só depois ela dizia: Zeca, agora mude a rota para o endereço final. Ela nunca colocava o destino final no aplicativo. Ela me dava o endereço de boca e eu digitava no meu GPS. Terceira regra, e essa era a mais importante: silêncio total sobre as viagens. Você é um profissional, Zeca. Sua discrição é o que vale ouro. Eu aceitava tudo. Eu precisava do dinheiro. Eu estava reformando a casa da minha mãe, e o dinheiro da Helena era o cimento, o tijolo, a mão de obra. Eu me convenci de que ela era uma executiva de alto nível, talvez lidando com fusões secretas, talvez uma agente de governo. Coisas de gente grande que não pode ser rastreada. Mas a água foi virando lama de mansinho. Eu comecei a notar os detalhes que não faziam sentido. Por exemplo, o celular. Ela tinha uns 3 ou 4 aparelhos. Um era o smartphone novo, que ela usava para pedir a corrida. Os outros eram uns tijolos antigos que pareciam ter saído do museu. Eram esses tijolos que me davam frio na espinha. Uma noite a gente estava na estrada. Chuva pesada, daquelas que lava a alma e assusta. Estávamos indo para um sítio isolado,
Daqueles que você precisa passar por 3 portões de arame farpado para chegar. Ela estava no banco de trás, o laptop aberto, mas a tela estava preta. Ela estava só olhando para a paisagem escura. De repente, um dos tijolos tocou. O toque era um bip seco, antigo, sem melodia. Ela levou o celular ao ouvido e respondeu com 3 palavras, em um sussurro que parecia gelo, cortando o barulho da chuva. Entendido. Mude o plano. E foi aí que o coração me subiu na garganta. Ela não desligou o telefone. Ela abriu a janela. Um erro, porque a chuva molhou o banco. E com a calma de quem está jogando fora um guardanapo sujo, ela arremessou o celular para fora do carro na rodovia. Eu gelei. Doutora Helena, o que a senhora fez? Eu quase gritei. Ela fechou a janela e olhou para mim pelo retrovisor. Os olhos dela estavam vazios. Foi um descarte necessário, Zeca. Aumente a velocidade, por favor, e siga em frente. Eu não consegui falar mais nada. Jogar um celular fora? Na velocidade? Não era um celular velho qualquer. Era um aparelho que tinha acabado de receber uma informação crucial. Aquilo não era excentricidade de rica. Aquilo era desespero embrulhado em seda fina. Naquela noite, eu dirigi de volta para casa com um envelope cheio de dinheiro no console, mas com um peso de chumbo no estômago. Eu pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria? Minha passageira rica jogou um celular velho na rodovia. Eles iam rir da minha cara. E pior, eu perderia a Helena. Perder a Helena significava perder a chance de pagar a faculdade da minha filha no ano que vem. Eu decidi fechar os olhos. Eu era só um motorista. O que ela fazia não era problema meu. Mas as coisas só pioraram. Na semana seguinte, a rotina dela ficou ainda mais paranoica. Ela começou a pedir para eu parar em lugares aleatórios, no meio da rua, e ficar esperando por 10, 15 minutos sem motivo aparente. Estamos esperando alguém, doutora Helena? Eu perguntei uma vez, cauteloso. Não, Zeca. Estamos apenas observando a rua, o movimento. É uma questão de tempo e de segurança. Observando o quê? A gente ficava parado no escuro e ela olhava para todos os carros que passavam. Ela me pedia para mudar a luz interna do carro, para que ficasse mais difícil ver quem estava dentro. Ela começou a usar óculos escuros mesmo à noite. Eu comecei a ter certeza. Helena não estava fugindo de um contrato ruim. Ela estava fugindo de gente perigosa. O ápice do meu pânico veio na quinta-feira. Eu a peguei no ponto de encontro de sempre. Uma galeria de arte fechada. Ela estava diferente. A maquiagem estava borrada e ela parecia não ter dormido. Quando ela entrou no carro, ela não me cumprimentou. Ela estava ofegante. Zeca, eu preciso de você agora. A viagem mais longa que você já fez. Norte. Mantenha a velocidade. Não pare por nada. A voz dela estava tremendo. Pela primeira vez, a armadura de executiva perfeita estava rachada. Eu comecei a dirigir. Eu estava a uns 10 minutos de onde a peguei, quando ela fez algo que me fez pisar no freio com tanta força que o cinto de segurança quase me sufocou. Ela estava mexendo na bolsa e, de repente, ela puxou o que parecia ser uma máscara. Não uma máscara cirúrgica, mas uma máscara de látex, daquelas usadas em festas à fantasia. Uma máscara de velho. O que é isso, doutora Helena? Minha voz saiu aguda. Ela nem me olhou. Ela colocou a máscara no rosto. O látex transformou a mulher elegante e jovem em um senhor de meia-idade, com rugas profundas e um bigode falso ridículo. Dirija, Zeca. E se alguém perguntar, você está levando seu pai doente para a fazenda, entendeu? Eu olhei para o retrovisor. Aquele rosto bizarro deformado pelo látex estava olhando para trás para a estrada. Ela estava procurando. Ela estava procurando alguém que estivesse seguindo a gente. Meu corpo inteiro ficou frio. Eu não estava mais lidando com uma executiva excêntrica. Eu estava lidando com alguém que estava se escondendo. E se ela estava se escondendo assim, o que ela tinha feito? Eu pisei no acelerador. Zeca, mais rápido. Eu preciso que você mude a rota de novo. Não vamos para o norte. Vamos para o leste. E evite as vias expressas com pedágios. Eu não quero que ninguém registre a placa do carro. Evitar o registro. Evitar o rastreamento. Naquele momento, enquanto eu dirigia um passageiro mascarado para um destino secreto, eu tive a certeza que mudaria minha vida. Eu estava dirigindo uma foragida, e eu era o único elo dela com a liberdade. Eu não sabia quem ela era de verdade, nem o que ela tinha feito. Mas eu sabia que o dinheiro dela não era mais só a solução dos meus problemas. Era o começo deles. Eu comecei a ligar os pontos. Os celulares descartados, os endereços aleatórios, a paranoia, o sigilo. Ela estava usando meu carro, meu Corsa velho e discreto, como uma bolha de anonimato no meio da cidade digital. Ela confiava em mim porque eu era invisível. E a Helena, a doutora Helena, a minha cliente perfeita, estava me usando para sumir do mapa. Eu estava suando frio. Eu precisava saber quem eu estava transportando. Enquanto ela, disfarçada de velho no banco de trás, olhava freneticamente pela janela, eu agarrei meu celular, que estava preso no painel. Eu precisava de uma desculpa para olhar as notícias. Doutora Helena, eu disse, tentando manter a voz firme. Preciso checar o trânsito na rota nova, senão a gente vai parar no meio do nada.
Ela assentiu sem tirar os olhos da rua. Eu abri o aplicativo de notícias. Eu não sabia o que procurar. Um roubo? Um sequestro? Eu digitei no campo de busca. Grande golpe financeiro. Os resultados vieram imediatamente. O primeiro título, em letras garrafais, parecia ter sido escrito com tinta de gelo. Eu abri a matéria. Eu li o nome da mulher procurada. Não era Helena. Era um nome completo, pomposo. Mas a foto? A foto era dela. Sem a máscara de velho. Sem a maquiagem impecável. Era o rosto da minha passageira, a doutora Helena. Só que agora ela estava estampada como a criminosa mais procurada do país. Eu quase bati o carro. Minhas mãos tremiam tanto no volante que parecia que eu ia desmontar o Corsa. Eu olhei para o retrovisor, para o homem de látex no meu banco de trás. Aquela era ela. A mulher que me pagava para ser invisível era a mulher que o país inteiro estava procurando. E ela estava a 10 centímetros de mim. Eu respirei fundo. Eu tinha que ser profissional. Eu tinha que manter a calma. Zeca, o que aconteceu? Por que você parou? A voz dela, abafada pela máscara, me tirou do transe. Nada, doutora Helena. Só um susto com a pista molhada. Seguindo em frente. Eu guardei o celular. O suor escorria pela minha testa. Eu não era mais um motorista de aplicativo. Eu era cúmplice de uma foragida internacional. E o pior, eu sabia que se eu a entregasse, ela me levaria junto. E se eu não a entregasse, eu estava preso nessa teia de aranha de dinheiro sujo e fuga desesperada. O dinheiro no console agora parecia 1 bilhão de problemas. Eu estava no meio de um filme de ação, e o meu Corsa era o carro de fuga. Eu comecei a dirigir, mas agora, cada metro que eu avançava na estrada era um passo para dentro de um buraco sem fundo. Eu precisava de um plano. E rápido. Eu tinha que descobrir o que ela ia fazer, para onde ela estava indo, e como eu sairia dessa história vivo, e quem sabe, com um pouco daquele dinheiro limpo. Mas primeiro, eu tinha que sobreviver àquela noite. Eu voltei a pisar no acelerador. Minhas pernas pareciam gelatina. Eu estava dirigindo, mas meu corpo estava em modo de choque. Eu olhava para o retrovisor e aquele velho de látex, que agora estava jogado no chão do carro, parecia rir de mim. Não era um riso de verdade. Era a minha cabeça me dizendo: "Você se ferrou, amigo." O silêncio no Corsa era ensurdecedor, quebrado só pelo barulho do motor e pelo meu coração batendo feito bateria de escola de samba. Eu estava transportando a criminosa mais procurada do país. Que piada de mau gosto. Eu tentei respirar fundo, mas o ar parecia pesado, cheio de poeira de segredo. Eu tinha que pensar. Rápido. Se eu parasse o carro e ligasse para a polícia, o que aconteceria? Primeiro, o risco de vida. Ela estava desesperada. Pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas. Segundo, a implicação. Eu estava há 8 meses recebendo dinheiro semanal dela. Eu era o motorista exclusivo. A polícia ia me prender como cúmplice, sem nem piscar. O dinheiro da reforma da casa da minha mãe, a faculdade da minha filha, tudo ia virar prova de crime. Eu não podia entregar a Helena. Não agora. Eu precisava de uma saída limpa. Eu continuei seguindo as instruções dela, desviando das cidades maiores, pegando estradas de terra onde o Corsa reclamava a cada buraco. Ela estava me guiando para o leste, mas ela fazia tantos zigue-zagues que eu já não sabia mais onde estávamos. Zeca, a voz dela veio, ainda com aquele tom de autoridade que nunca sumia. Mantenha o carro a 60 km/h, nem mais nem menos. E olhe bem os carros que vêm no sentido contrário. Se vir algum sedã escuro que pareça estar nos observando, me avise imediatamente. Um sedã escuro, como se a gente estivesse num filme de espionagem. Eu obedeci. 60 por hora. Eu estava virando o espião particular dela. Um Corsa 2012 contra o sistema financeiro inteiro. Doutora Helena, eu arrisquei, tentando parecer casual. A gente está indo para um lugar seguro? É muito longe? Ela demorou a responder. Ela estava ocupada mexendo numa maleta pequena que nunca saía de perto dela. Era uma maleta de couro, dessas que parecem inofensivas, mas que eu apostava que valia mais que o meu carro e a minha casa juntos. Estamos indo para um ponto de reabastecimento, Zeca. Eu preciso de um lugar onde eu possa me comunicar sem que o sinal seja pego. E você precisa de gasolina. O Corsa está bebendo como um camelo no deserto. Ela estava certa. Meu tanque estava quase na reserva. Eu só quero ter certeza que eu não vou ter problemas com isso, doutora Helena. Eu sou um pai de família, a senhora sabe. Ela suspirou. O som era de cansaço. Você não terá problemas, Zeca, se fizer exatamente o que eu mandar. Você é o motorista perfeito porque você é um fantasma. Ninguém jamais vai ligar a grande executiva que desapareceu com bilhões a um motorista de aplicativo que roda em estradas de terra. O seu carro é a minha bolha de anonimato. Seu histórico é limpo. Mantenha-o assim. Ela estava me dando a chave da minha defesa. Invisibilidade. Mas a invisibilidade só funcionava se eu não fosse pego com ela. A gente rodou por mais 1 hora. O tempo parecia ter parado. Eu estava tão tenso que mal sentia as costas. Pare aqui, Zeca. Deixe o motor ligado. E fique no carro. Não saia. Não olhe para si a casa. Olhe para a estrada.
Se alguém se aproximar, buzine 3 vezes longas. Eu parei. O silêncio do campo engoliu o barulho do motor. A única luz vinha do meu painel. Ela pegou a maleta de couro. Ela abriu a porta e saiu. Ela não estava mais usando as roupas de alfaiataria da executiva. Estava de calça jeans e uma jaqueta escura, parecendo uma mochileira chique. Ela segurava a maleta de couro como se fosse o bebê dela. Assim que ela entrou na escuridão da casa, eu me movi. 10 minutos. Eu tinha 10 minutos para respirar e pensar. Eu peguei o celular no painel e abri a matéria de novo. Eu li os detalhes. O desvio era de uma empresa de tecnologia que estava prestes a abrir capital. Ela era a CFO, a diretora financeira. O golpe envolvia a criação de empresas fantasmas e a transferência de valores para contas offshore. O artigo mencionava que a polícia e o FBI, sim, o FBI, eu estava no meio de uma história internacional, estavam rastreando qualquer movimento digital dela. Era por isso que ela jogava os celulares fora e evitava pedágios. Ela era um fantasma digital, e eu era o seu transporte analógico. Eu precisava de um plano B. E se ela não voltasse? Eu estaria no meio do nada com um carro que tinha sido usado por uma foragida. Eu olhei para o banco de trás. Ela tinha deixado a bolsa grande, a de marca cara, jogada no assento. Eu não sou de mexer nas coisas dos outros, mas a curiosidade e o medo me venceram. Eu precisava de uma pista, de algo que me garantisse que ela não ia me atirar para os lobos. Eu estiquei a mão e abri a bolsa. Não tinha carteira nem maquiagem. A bolsa era uma central de sobrevivência. Tinha um maço de notas de dólar, limpas, empilhadas perfeitamente. Tinha um passaporte, mas a foto não era dela. Era uma mulher morena com um nome que não era Helena. Outro disfarce. E no fundo da bolsa, debaixo de uma muda de roupa simples, eu encontrei um pequeno dispositivo. Parecia um rastreador GPS, mas era diferente. Era um aparelho de comunicação via satélite, pequeno e robusto. E foi aí que eu entendi o tamanho do buraco em que eu tinha me metido. Ela não estava fugindo sozinha. Ela estava se comunicando com alguém que a estava esperando. O ponto de reabastecimento não era só para checar o sinal. Era para ela receber a próxima etapa do plano. Eu olhei para o relógio. 8 minutos se passaram. Eu fechei a bolsa dela rapidamente e voltei a olhar para a estrada. Meu coração estava na boca. Eu precisava de uma forma de avisar alguém, mas sem usar meu celular para ligar para a polícia, que ela provavelmente consideraria comprometido. Aí me veio uma ideia. Uma ideia estúpida, mas a única que eu tinha. Eu peguei meu celular. Eu abri o aplicativo do Uber como se fosse aceitar uma nova corrida. Eu fui até o campo de ajuda do motorista, onde a gente reporta problemas. Eu digitei rápido, com os dedos tremendo. Passageira em perigo. Uso de identidade falsa. Preciso de suporte imediato. Estamos na estrada de terra X. Eu digitei as coordenadas GPS que eu tinha memorizado. Por favor, rastreiem este carro. Minha vida corre risco. Eu sabia que mandar isso pelo canal oficial era como atirar uma garrafa com mensagem no oceano. Ia demorar horas para alguém ler. Mas era um registro. Se algo acontecesse, a minha defesa estaria lá. Eu avisei. Eu cliquei em enviar. No segundo exato em que eu guardei o celular, a porta da casa de madeira se abriu. Helena estava voltando. E ela não estava sozinha. Atrás dela vinha um homem. Alto, forte, vestindo roupas de trabalho, mas com um olhar frio de quem não trabalhava em fazenda. Ele carregava uma mochila grande militar e uma lanterna potente. Eles caminharam em direção ao Corsa. Eu liguei o carro, pronto para buzinar 3 vezes, mas Helena fez um sinal com a mão para que eu ficasse quieto. Ela abriu a porta do banco de trás e entrou, mas dessa vez o homem entrou com ela. O Corsa, que já é apertado, ficou sufocante. Zeca, este é o Jorge. Ele vai conosco. Mais uma mudança de planos. Jorge não disse nada. Ele apenas me olhou pelo retrovisor com uma intensidade que me fez querer pedir desculpas por existir. Ele não parecia um amigo de negócios. Ele parecia um capanga. Jorge vai nos levar para o próximo estágio. Você está indo muito bem, Zeca. Mas a situação acelerou. Acelerou. Acelerou para mim também. Agora eu tinha 2 criminosos no meu carro. Eu respirei fundo. Para onde vamos agora, doutora Helena? Para o sul, Zeca. Para o litoral. Precisamos chegar a um porto antes do amanhecer. Jorge vai te dar as coordenadas. Um porto. Ela não estava fugindo só do país. Ela estava fugindo do continente, de barco. Jorge se inclinou para a frente e me deu as coordenadas. Ele falou com um sotaque carregado de quem não é da região. E sem paradas, motorista. Se parar, a gente conversa. A ameaça era clara, sem precisar de gritaria. O medo agora tinha virado adrenalina pura. Eu estava dirigindo para o litoral, com R$1 bilhão em jogo, 2 foragidos no meu carro e um pedido de socorro que talvez ninguém na central do aplicativo fosse ler a tempo. Eu tinha que fazer algo, mas não podia ser burro. Eu precisava de um momento a sós, um deslize deles. Eu olhei para o relógio. Estávamos a umas 4 horas do litoral se eu pisasse fundo.
Doutora Helena, eu disse, mantendo os olhos na estrada escura. Com todo respeito, a gente vai precisar de combustível. Meu tanque está quase seco. O Jorge rosnou um som baixo. Helena, mais prática que ele, respondeu. Certo. Zeca, você vai parar no próximo posto que tiver saída fácil para a rodovia. Abasteça o carro com o motor ligado. E não olhe para ninguém. Jorge vai ficar no carro. E o pagamento, doutora? Eu perguntei no impulso. Eu precisava de uma desculpa para falar com alguém, mesmo que fosse o frentista. Helena tirou um maço de notas de R$100 do bolso e jogou no banco do motorista. Use isso. E se sobrar troco, é sua gorjeta extra. Ótimo. Eu tinha minha chance. Uma parada rápida com o Jorge no carro, mas eu fora. Eu precisava de um segundo. Um segundo de desatenção do Jorge. Eu dirigi por 20 minutos até encontrar um posto de estrada, isolado, mas com movimento de caminhoneiros. Perfeito. Eu parei na bomba mais afastada. Jorge, eu preciso de um minuto. Preciso usar o banheiro, eu disse, tentando parecer o motorista desesperado que eu era. Jorge me encarou, os olhos estreitos. Não demore, e não olhe para ninguém. Eu saí do carro. O ar da noite me atingiu, frio e com cheiro de diesel. Eu estava tremendo. O frentista veio até mim, sonolento. Completa, por favor, gasolina aditivada. Enquanto ele colocava o bico na entrada do tanque, eu fiz o meu movimento. Eu sabia que o Jorge estava me observando pelo retrovisor. Eu fui até a porta do passageiro, fingindo que estava pegando a chave do tanque. Eu me inclinei e sussurrei para o Jorge, que estava no banco de trás, a cabeça baixa. Se a senhora Helena for para o banheiro, o senhor avisa, para eu não encher o tanque à toa. Foi um pretexto ridículo, mas me deu a chance de estar perto da porta. Eu me endireitei e olhei para o frentista. Ele estava concentrado na bomba. Eu fiz o sinal. Não para ele, mas para o caminhoneiro que estava na bomba ao lado, um cara grande, com barba, que estava esticando as pernas. Eu tirei as notas que Helena tinha me dado e as usei para pagar. Enquanto o frentista me dava o troco, eu sussurrei, rápido demais para o Jorge ouvir, mas claro o suficiente para o frentista. Chama a polícia, o carro, passageiros perigosos. Agora. Eu não esperei resposta. Eu peguei o troco e voltei para o carro. Eu tinha plantado a semente. Agora era torcer para que o frentista fosse corajoso o suficiente para ligar. Eu entrei no Corsa. Jorge continuava imóvel. Tudo certo? Ele perguntou. Tudo certo. Vamos embora. Eu pisei no acelerador. O motor rugiu. Enquanto eu entrava na rodovia, eu olhei para o meu retrovisor lateral. O frentista estava parado, olhando para o meu Corsa. Ele parecia confuso, mas estava olhando. Eu esperava que ele não fosse só mais um cara que decidisse fechar os olhos. A minha vida dependia da coragem de um frentista sonolento no meio da noite. A viagem para o litoral continuou. O Jorge me dava comandos curtos, sempre mudando o caminho no último segundo. Eles estavam tentando ganhar tempo, confundir qualquer rastreamento que a polícia... Eu pisei fundo no acelerador, mas a sensação era de que eu estava correndo em câmera lenta. Cada metro que o Corsa engolia na rodovia era 1 metro de esperança e 1 metro de pavor. Eu tinha acabado de entregar a minha vida nas mãos de um frentista sonolento, e agora eu esperava que ele fosse o herói que eu não podia ser. O Jorge estava quieto no banco de trás, a mochila militar entre os pés e os olhos fixos na paisagem que passava rápido. Eu tentava respirar devagar, para que ele não percebesse o ritmo maluco do meu coração. O silêncio deles era a pior tortura. Eles agiam como se estivessem indo para um piquenique, e não fugindo de uma força-tarefa internacional. Zeca, você está muito tenso, Helena disse. A voz dela era calma, mas tinha uma ponta de aço que eu já conhecia. Ela tinha tirado a máscara de velho e estava limpando o rosto com um lenço úmido. O cabelo dela estava solto e ela parecia menos a doutora Helena e mais uma mulher cansada. Desculpe, doutora Helena, é a estrada. E a noite? Não é a estrada. Você está com medo. O que aconteceu no posto? Eu gelei. Ela era boa demais. Nada, doutora. Só o susto de quase ficar sem gasolina no meio do nada. Jorge se inclinou para a frente e eu senti o hálito dele na minha nuca. O cheiro era forte, de cigarro e metal. Motorista, você falou com um homem do posto. O que você disse? Eu tinha que ser convincente. Eu tinha que manter a história do pai de família bobo. Eu só perguntei se a gasolina deles era de confiança, moço. E se o banheiro estava limpo. Eu sou meio paranoico com carro, sabe? E eu precisava do banheiro de verdade. Ele não se convenceu. Ele me deu um tapa leve, mas firme, no encosto da cabeça. Não minta. Fomos claros. Ninguém fala com ninguém. Calma, Jorge, Helena interveio. Zeca é discreto. Ele sabe que a discrição é o que paga as contas dele. Não é, Zeca? É sim, doutora. Eu não falei nada importante, eu juro. Eu sabia que ela estava me testando. E eu precisava passar no teste. Eu dirigi por mais uns 40 minutos, e o único som era o GPS do Jorge, que falava com uma voz robótica e seca. Eu estava desesperado para saber se o frentista tinha ligado. Eu tive uma ideia. Doutora Helena, se me permite, eu queria ver se tem alguma notícia sobre o trânsito na rádio. O Jorge está me guiando por umas vias que eu não conheço e eu não quero pegar um engarrafamento.
Helena hesitou, mas assentiu. Ligue a rádio mais baixo e sem música, só notícias. Eu liguei o rádio, sintonizando uma estação AM que só passava notícias locais. Meu coração batia no ritmo do locutor. O locutor falava sobre política, sobre o clima, sobre um jogo de futebol. Nada. Nenhum alerta de polícia, nenhuma menção a blitz na rodovia. Eu comecei a pensar que o frentista tinha me ignorado. Mas, de repente, o locutor mudou de tom. E agora, um aviso urgente da Polícia Rodoviária Federal. Eles pedem atenção redobrada aos motoristas que trafegam na BR-101, sentido litoral. Há relatos de acidentes e bloqueios inesperados na altura do quilômetro 320. A PRF pede que os motoristas evitem a área e procurem rotas alternativas imediatamente. Bloqueios inesperados. Acidentes. Eu sabia o que aquilo significava. Não era acidente. Era blitz. Era a polícia fechando a rodovia, procurando por um Corsa 2012 que tinha saído de um posto de gasolina suspeito. Meu plano, a minha mensagem na garrafa, tinha chegado. Eu olhei para o retrovisor. Helena e Jorge estavam escutando. A expressão dela não mudou, mas o Jorge ficou tenso como uma corda de violão. Mude a frequência, Zeca. Jorge ordenou, a voz grave. Não, Jorge, deixa aí, Helena disse, cortando-o. Ela estava processando a informação. Bloqueio no 320. Estamos no 305. Temos 15 quilômetros no máximo antes de sermos interceptados. Ela estava calma demais. Zeca, você conhece esta região? Ela perguntou, virando-se para mim. Eu rodo aqui há 7 anos, doutora. Eu conheço cada buraco, cada atalho. Ótimo. Você vai provar sua descrição agora. Jorge, pegue as coordenadas alternativas. Jorge tirou um mapa de papel amassado da mochila. Um mapa analógico. Eles não confiavam em nada digital. Tem uma estrada de fazenda que corta por trás do morro, na altura do 315. É terra batida, motorista. O carro aguenta? Jorge perguntou. O Corsa é guerreiro. Ele aguenta o que for preciso, eu disse, sentindo uma ponta de orgulho pelo meu carro velho. Então vá para lá. E se a gente vir uma viatura, você não para. Você atropela se for preciso. Entendeu? Jorge disse, apertando o meu ombro. Eu engoli em seco. Eu tinha chamado a polícia e agora eu estava sendo forçado a fugir dela. A ironia era cruel. Eu dirigi o mais rápido que pude, ignorando os solavancos do asfalto ruim. No quilômetro 315, a entrada da estrada de terra era quase invisível, escondida por uns arbustos. Eu virei o volante bruscamente. O Corsa pulou para a terra batida, levantando uma nuvem de poeira vermelha. A luz dos faróis mal conseguia penetrar a cortina de terra. Eu estava dirigindo no escuro, confiando na memória e na sorte. Devagar, Zeca, não queremos capotar, Helena gritou. Estamos quase lá, eu respondi, pisando no freio levemente. A estrada era terrível. O carro balançava de um lado para o outro. Se a polícia nos seguisse, eles teriam que ser muito bons para não atolar. Eu estava tentando me concentrar na estrada, mas a minha cabeça estava em um turbilhão. Eu tinha tentado ajudar, mas só tinha acelerado a fuga deles. Agora, eu estava mais fundo na toca do coelho. De repente, Jorge me deu um soco no braço. Não doeu muito, mas foi o suficiente para me assustar. O que é isso, motorista? Ele rosnou, apontando para o painel. O meu celular, que eu tinha prendido no suporte, tinha vibrado. Era uma notificação do aplicativo do Uber. Helena pegou o meu celular antes que eu pudesse reagir. Ela olhou para a tela. O que é isso, Zeca? A voz dela estava fria, mais perigosa que a do Jorge. Ela abriu a notificação. Era a resposta do suporte do Uber à minha mensagem de socorro. Ela começou a ler em voz alta, devagar, como se quisesse saborear cada palavra. Prezado motorista, recebemos sua mensagem de alerta. Tentamos contato telefônico, mas sem sucesso. Por favor, especifique o tipo de perigo e o endereço exato para que possamos acionar as autoridades locais. Lembre-se, o uso indevido deste canal pode levar à suspensão. O silêncio caiu sobre o carro, pesado como uma pedra. Helena não precisou ler o resto. Ela tinha entendido. A polícia sabia que o carro estava comprometido porque eu tinha avisado a central. Ela me olhou pelo retrovisor e o olhar dela era puro ódio. O disfarce de executiva tinha sumido. Eu estava olhando para uma criminosa desesperada, traída. Você nos traiu, Zeca, ela sussurrou. Você achou que ia ganhar algum tipo de recompensa? Jorge tirou algo de dentro da mochila. Era uma arma, uma pistola preta que refletia a pouca luz do painel. Eu disse que devíamos ter descartado ele, Jorge falou, apontando a arma para a minha cabeça. Eu levantei as mãos do volante, o carro ainda em movimento lento na estrada de terra. Calma, calma, doutora Helena, por favor. Calma. Você chamou a polícia, você arriscou meu plano de fuga, ela gritou. Eu não chamei a polícia, eu chamei o aplicativo. Eu só estava com medo. Eu vi a matéria, doutora. Eu sei quem a senhora é. Eu sou um pai de família, eu não queria me meter nisso. Eu estava implorando, a voz embargada. E você achou que ia sair limpo? Quem entra no meu jogo, Zeca, joga até o fim, ela disse. A raiva dela era palpável. Jorge engatilhou a arma. O som metálico era o mais alto que eu já tinha ouvido.
Você vai parar o carro, motorista. Agora. Eu sabia que se eu parasse era o meu fim. Eles me deixariam na estrada e pegariam outro carro, ou iriam a pé. Não, não posso parar. A gente está no meio da curva. Se a gente parar, a gente atola. Eu conheço essa estrada, moço. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu gritei tentando ganhar tempo. Eu estava dirigindo em uma parte da estrada que tinha um pequeno barranco à esquerda. Era arriscado. Eu vou levar vocês para o porto. Eu juro, eu não quero problemas. Eu só queria me proteger. Helena fez um sinal para Jorge. Abaixa essa arma, Jorge. Ele ainda é útil. Não podemos perder tempo procurando outro carro agora. Ele conhece o caminho mais rápido. Jorge hesitou, mas abaixou a arma, embora a mantivesse visível. Ele me olhou com uma promessa silenciosa de morte. Você vai dirigir, Zeca. Você vai nos levar ao porto, e se você fizer mais um movimento errado, se você olhar para alguém, se você piscar diferente, eu te mato. Entendeu? Helena disse pegando o celular dela, o tijolo que ela ainda não tinha jogado fora. Entendi, doutora Helena. Eu vou levar vocês. Eu voltei a segurar o volante com as mãos suadas. O Corsa era agora uma sela em movimento. Eu dirigi pela estrada de terra por mais meia hora. Finalmente, a poeira diminuiu, e a gente saiu em uma estrada secundária asfaltada, muito mais perto do litoral do que eu esperava. O atalho tinha funcionado. Vire à direita. Siga as placas para o Porto Velho, Jorge instruiu. O Porto Velho era um porto de carga, não de passageiros, perfeito para uma fuga discreta em um navio cargueiro ou, mais provavelmente, em uma lancha rápida. O ambiente mudou. O cheiro de mato deu lugar ao cheiro salgado do mar e a um forte odor de peixe e óleo diesel. As luzes amarelas dos galpões de armazenamento surgiram no horizonte. Helena estava frenética, digitando no celular. Ela estava se comunicando com quem ia resgatá-la. Zeca, você vai parar no armazém número 12. É um prédio cinza, perto do cais dos pescadores. Eu comecei a ver os primeiros sinais de vida na madrugada. Caminhões entrando e saindo, seguranças na guarita. Doutora Helena, a segurança aqui é apertada. Eles vão me pedir documento. Eles não vão pedir nada. O contato está esperando. Apenas dirija, Zeca. Eu fiz a curva para entrar na área portuária. Tinha uma guarita e um segurança com um rádio na mão. Eu vi o letreiro. Armazém 12. Eu parei o carro. O segurança se aproximou da minha janela. Bom dia. Documento e identificação, por favor. Eu estava prestes a entregar meus documentos quando Jorge se inclinou e falou com a voz baixa e ameaçadora. Temos pressa. Carga urgente para o navio Estrela do Mar. O capitão já está esperando. O segurança olhou para o Jorge, depois para o Corsa velho. Ele parecia confuso. O Estrela do Mar é um cargueiro de grãos. Não aceita passageiros. Helena agiu rápido. Ela tirou um envelope grosso da maleta e o jogou para o segurança. Aqui está o seu café, amigo. Temos um carregamento sensível. O capitão está impaciente. O segurança pegou o envelope. Ele não precisou abrir para saber que era muito dinheiro. Ele olhou para o carro, depois para o dinheiro, e a ganância venceu. Ele fez um sinal de ok com a mão e liberou a passagem. Pode ir, mais rápido. Eu acelerei. O suborno tinha funcionado. Eu dirigi até o armazém 12. Era um galpão enorme, com poucas luzes acesas. Na frente tinha uma picape escura, grande, com o motor ligado. Ao lado da picape, um homem alto de barba vestindo capa de chuva esperava. É o nosso contato, Helena disse. Pare o carro ao lado da picape. Jorge, prepare a saída. Eu parei o Corsa. O motor estava quente, o carro cheirava a terra e desespero. Jorge abriu a porta e saiu, segurando a arma escondida sob a jaqueta. O homem da capa de chuva se aproximou e cumprimentou Jorge com um aceno de cabeça. Helena abriu a porta dela, pegando a maleta de couro. Era o momento. O meu último momento para fazer alguma coisa. Eu tinha que criar um caos. Eu tinha que garantir que eles não entrassem naquele barco sem que a polícia soubesse exatamente onde eles estavam. Eu olhei para o painel. O meu celular ainda estava no suporte. Eu tinha que fazer um último registro. Enquanto Helena saía do carro, eu me inclinei para a frente, fingindo que estava abrindo o porta-luvas. Eu peguei o meu celular e abri a câmera. Zeca, o que você está fazendo? Helena perguntou já fora do carro, mas olhando para mim. Eu preciso da minha carteira, doutora, para ter certeza que está tudo aqui. Eu apontei a câmera para ela e para o Jorge, que estava distraído conversando com o homem da capa de chuva. Eu tirei 3 fotos rápidas com o flash desligado. Fotos do rosto dela, do Jorge, do carro de fuga. Provas irrefutáveis de que eu estava sendo coagido e de que eles estavam ali. No mesmo segundo, Jorge se virou. Ele viu o reflexo da tela do meu celular. O que você está fotografando, seu desgraçado? Ele correu para o Corsa. Eu não tive tempo de responder. Eu joguei o celular no banco do passageiro e me preparei. Helena correu de volta para o carro. Pegue o celular dele, Jorge. Destrua isso. Jorge abriu a minha porta. Eu sabia que ele ia me puxar para fora e me matar ali mesmo. Mas eu era Zeca.
Eu era o motorista que conhecia cada manha do meu carro. Quando Jorge tentou me agarrar, eu pisei no acelerador e girei o volante para a esquerda, com tudo. O carro cantou pneu no chão do porto. A porta do motorista, que Jorge estava segurando, bateu contra a picape estacionada com um barulho ensurdecedor de metal amassado. Jorge gritou de dor, soltando a porta e a arma, que caiu no chão. Helena, que estava parada ao lado da porta traseira, levou um susto e cambaleou. Eu não parei. Eu acelerei passando pela picape. O homem da capa de chuva gritou: Zeca, pare o carro agora! Helena gritou, ainda perto da traseira do Corsa. Eu gritei de volta, o desespero me dando coragem. Não vou parar. Eu não sou cúmplice de ninguém. Eu vi a chance. Eu tinha que fugir, mas eu não podia deixar as provas no carro. Eu pisei no freio de mão, quase capotando o carro. O celular estava no banco do passageiro. Eu agarrei ele, abri a porta do motorista e saltei para fora, mal tendo tempo de fechar a porta. O Corsa, ainda com o motor ligado e em ponto morto, estava parado no meio do armazém 12. Eu corri como nunca corri na vida, segurando o celular na mão. Eu ouvi os gritos. Jorge estava mancando, pegando a arma. Helena gritava ordens para o homem da capa de chuva. Eu corri para os galpões, me enfiando entre caixas e contêineres. Eu precisava de um lugar para me esconder e ligar para a polícia de verdade, agora que eu tinha as fotos. Eu ouvi o som da picape ligando. Eles estavam vindo atrás de mim. Eu me joguei atrás de uma pilha de pneus velhos, ofegante. Eu olhei para o celular. As fotos estavam lá. Eu abri o aplicativo de chamadas. Eu tinha que ligar para o 190. Mas antes que eu pudesse discar, eu ouvi o som de passos apressados. Não eram os passos de Jorge que estava mancando. Eram passos rápidos, profissionais. Eu me encolhi. De repente, uma luz forte me cegou. Eu ouvi uma voz grave, que não era a do Jorge. Mãos na cabeça. Não se mova. Agente federal. Eu não estava fugindo só da Helena. A polícia já estava no porto. O bloqueio na estrada não era o único plano. Eles tinham se antecipado. Eu levantei as mãos, deixando o celular cair na poeira. O medo me paralisou. Eu sou o motorista. Eu que chamei. Eu sou o Zeca, eu gritei. O agente federal, vestindo colete à prova de balas e segurando um fuzil, se aproximou. Onde está a mulher? E o cúmplice? Lá, no armazém 12. Eles estão tentando fugir de barco. Nesse momento, eu ouvi o som de tiros. Não era o tiro de pistola do Jorge. Eram tiros de fuzil, respondidos por mais tiros. A picape deles veio em minha direção, desviando dos contêineres. Helena estava no banco do passageiro e Jorge estava atirando pela janela. Eles estavam tentando fugir, mesmo sob fogo. O agente federal me puxou para baixo, atrás do monte de pneus. Fique aqui, você está seguro. Eu estava no meio de um tiroteio no porto e meu Corsa 2012, com as portas abertas, estava servindo de isca. Eu vi a picape deles acelerar em direção ao cais, onde uma lancha rápida estava esperando. Eles vão fugir, eles estão indo para o barco. Eu gritei para o agente. O agente se comunicou pelo rádio, mas era tarde. A lancha já estava se afastando do cais e a picape parou no final do armazém. Eu vi Helena sair da picape, a maleta de couro na mão. Ela olhou para trás para o meu Corsa e depois para a escuridão do mar. Ela estava livre. Eu senti uma frustração terrível. Eu tinha arriscado tudo e ela ia escapar. Mas então, eu vi o Jorge. Ele estava atirando contra os agentes, dando cobertura para a fuga de Helena. Ele estava sendo o sacrifício. Eu olhei para o meu celular, caído na poeira. As fotos. Eu tinha que recuperá-lo. Eu rastejei para fora do esconderijo, ignorando os gritos do agente. Eu agarrei o celular e o enfiei no bolso. O tiroteio parou de repente. Eu ouvi a voz de um dos agentes. Parado! Largue a arma! Eu me levantei devagar. Jorge estava de joelhos, as mãos na cabeça. Ele tinha sido pego. Mas Helena estava na lancha, que era agora um ponto minúsculo no horizonte, rumo ao mar aberto. Ela tinha conseguido. Eu olhei para o porto. Policiais e agentes federais saíam de todos os cantos. Sirenes começavam a tocar. O meu Corsa estava lá, intacto, mas sujo de terra. Um agente veio até mim, me puxando pelo braço. Você é o Zeca? O motorista? Eu assenti, ainda em choque. Você está sob custódia protetiva. Você tem muita coisa para explicar. Eu olhei para o mar. Helena tinha sumido, mas ela tinha deixado para trás o cúmplice, as provas e, o mais importante, a certeza de que a minha vida nunca mais seria a mesma. Eu era o motorista invisível que tinha se tornado o centro de uma investigação bilionária. E eu tinha as provas no meu bolso. Eu estava preso, mas eu estava vivo. E o meu pesadelo tinha acabado de começar. Eu tinha que contar a minha história e eu precisava provar que o dinheiro dela era a minha ruína e não a minha salvação. A próxima etapa seria na delegacia, e eu sabia que a minha descrição ia ter que acabar agora. Eu tinha que falar tudo. Eu tinha que provar que eu era só o motorista. Eu estava lá, ajoelhado no chão sujo de diesel do armazém 12, com as mãos na cabeça, enquanto a adrenalina baixava e o medo real começava a subir.
O agente federal me puxou, me tirou da linha de tiro e me levou para longe do tumulto, para um galpão vizinho. A cena atrás de mim era de filme. Sirenes, luzes azuis e vermelhas girando, agentes correndo, e o Jorge, algemado, sendo arrastado para fora do porto. Eu vi a picape dele toda amassada onde eu tinha forçado a batida. E claro, o meu Corsa 2012, parado, agora isolado por fita amarela, se transformando na peça central de uma investigação federal. Meu Deus, o que eu tinha feito? Eu, Zeca, motorista de aplicativo, tinha virado a testemunha-chave do maior desvio financeiro da história recente do país. Fui levado para uma sala improvisada, iluminada por uma lâmpada fraca. Minha cabeça girava. Eu estava limpo, mas eu parecia um bandido. O interrogatório começou imediatamente. Não era violento, mas era intenso. Eram 2 agentes do FBI, com sotaque gringo, e um delegado federal brasileiro. Eles queriam saber tudo. Comece pelo começo, Zeca. Quem é essa mulher? E como você se envolveu com ela? Eu respirei fundo e decidi que a hora da descrição tinha acabado. Eu não ia mais proteger a Helena. Eu ia proteger a mim e a minha família. Eu sou motorista de aplicativo, doutor. Eu sou o Zeca. Eu peguei a Helena há 8 meses. Ela era minha cliente exclusiva. Eu comecei contando a história do unicórnio que virou um demônio. Eu contei sobre as regras, os endereços diferentes, os desvios, o silêncio. Eu contei sobre o celular jogado fora na estrada, sobre a máscara de velho. Eu contei sobre a noite de terror, o Jorge, a arma e o plano de fuga para o porto. E por que você esperou tanto tempo para nos avisar, Zeca? O delegado perguntou, os olhos fixos em mim. Medo, doutor, e o dinheiro. Eu estava cego pelo dinheiro. Eu precisava pagar a faculdade da minha filha. Mas quando ela colocou a máscara e o Jorge apareceu com a arma, eu soube que ia ser cúmplice de um assassinato, não só de um golpe financeiro. Eu então me lembrei do celular. Eu tenho provas, eu tenho as fotos, eu disse, tirando o celular do bolso. O delegado pegou o aparelho com luvas. Ele abriu a galeria de fotos. As imagens estavam lá. Helena sem a máscara, mas com a roupa de fuga ao lado do Jorge, com a picape escura ao fundo bem na frente do armazém 12. Essa é a prova de que eu estava aqui e que eu fui coagido, eu expliquei. E antes de chegar aqui, quando o Jorge me obrigou a parar no posto, eu mandei uma mensagem de socorro para o suporte do aplicativo. O registro está lá, doutor. Eu avisei que eu estava com uma foragida. Aquele registro no Uber que eu tinha mandado na esperança de que alguém lesse foi a minha salvação. Ele provava que eu tentei me desvencilhar da situação antes de ser pego no flagra. As fotos provavam a coerção. Eu passei as próximas 48 horas revivendo cada quilômetro que eu tinha rodado com a Helena. Eles me fizeram desenhar mapas, descrever o sotaque do Jorge e detalhar a maleta de couro dela. A maleta, claro, era o ponto central. Era onde estava o dinheiro vivo, os passaportes falsos e, provavelmente, os códigos de acesso às contas offshore. O Jorge, pelo que soube depois, era um mercenário contratado para garantir a fuga e o transporte da maleta até o barco. Ele não abriu a boca, mas a captura dele foi um golpe para o esquema de Helena. E a Helena? A doutora Helena? Ela conseguiu. Ela escapou na lancha rápida. Os agentes me explicaram que a lancha era muito mais rápida do que qualquer patrulha costeira que eles tinham na área. Ela tinha um plano de fuga marítima de alto nível. Ela estava indo para um país sem tratado de extradição, provavelmente com o dinheiro vivo da maleta e acesso a parte dos bilhões desviados. Eu fiquei arrasado. Eu fiz a coisa certa, mas ela venceu. A criminosa mais procurada tinha sumido no mar. Depois de 3 dias de depoimento, os agentes me liberaram. Eu fui oficialmente declarado uma testemunha-chave, não um cúmplice. O meu histórico estava limpo, graças ao meu medo e ao meu celular. Você fez a coisa certa, Zeca, o delegado me disse, apertando minha mão. O seu depoimento e as suas fotos foram cruciais para entendermos a rede de apoio dela e para prender o Jorge. Você nos deu o mapa da fuga. Eu voltei para casa, mas não era a mesma coisa. Minha esposa e minha filha estavam aliviadas, mas assustadas. A notícia do golpe estava em todo lugar, e o nome da executiva foragida era repetido à exaustão. O meu Corsa 2012, o meu escritório, ficou apreendido por quase um mês, passando por perícia. Eles analisaram cada pedaço de tecido, cada migalha, procurando por digitais ou pistas. Quando finalmente me devolveram o carro, ele estava limpo. Limpo demais. Não tinha mais o cheiro de perfume caro da Helena, nem o cheiro de diesel do porto. Estava só com o cheiro de Corsa velho. Eu voltei a rodar, mas as coisas tinham mudado dentro de mim. Eu não conseguia mais ver um passageiro sem desconfiar. Eu não conseguia mais aceitar uma corrida longa sem sentir um frio na espinha. E o dinheiro? O dinheiro da Helena. O valor que ela tinha me dado para essa exclusividade semanal e as gorjetas gordas, a polícia considerou fruto de coação e pagamento por serviços prestados sob ameaça. Eles não me acusaram de lavagem de dinheiro. O dinheiro que ela me deu, aquele que eu tinha usado para começar a reformar a casa da minha mãe, eu pude manter. Não era uma recompensa, era a minha indenização por ter sido arrastado para o inferno. Eu não fiquei rico.
Mas eu paguei as contas atrasadas, terminei o quarto da minha mãe e garanti a primeira mensalidade da faculdade da minha filha. O dinheiro, que antes era a minha maldição, agora era o meu recomeço. Mas um recomeço com cicatrizes. O tempo passou. A história de Helena esfriou nos jornais. Ela se tornou uma lenda urbana. A executiva que roubou bilhões e sumiu no mapa. O Jorge foi condenado. E eu? Eu continuei na rua, no meu Corsa guerreiro. Mas eu mudei as regras do jogo. Eu não aceitava mais corridas longas para fora da cidade. Eu desconfiava de qualquer passageiro que pedisse silêncio ou ar-condicionado no máximo. E se alguém tentasse mudar a rota de última hora, eu parava o carro e cancelava a corrida. A discrição, eu aprendi, é importante. Mas a sobrevivência é mais. Um dia, uns 6 meses depois de tudo, eu estava parado num semáforo, na região chique da cidade, a mesma onde eu pegava Helena. Eu estava olhando para o meu retrovisor, como sempre faço agora, quando meu olhar caiu sobre o painel. Tinha um adesivo novo, que eu não tinha notado antes. Era pequeno, colado discretamente no canto. Era um adesivo de estrela dourada, daquelas que a gente ganha na escola quando faz algo muito bom. Eu tinha certeza que aquele adesivo não era meu. Eu nunca colocaria algo assim no meu painel. Eu peguei o adesivo sentindo a textura. E embaixo dele, eu senti algo duro. Eu puxei o adesivo e debaixo dele, preso com fita adesiva, tinha um pequeno papel dobrado. Não era um bilhete, era um guardanapo de café, dobrado em 4. Eu abri o guardanapo. Estava escrito à mão, com uma letra elegante que eu reconheci na hora. Era a letra da Helena. Estava escrito apenas uma frase. Meu coração gelou. 5 estrelas. Ela tinha me avaliado. Mas o que isso significava? Ela estava no país? Ela tinha voltado para me assombrar? Eu olhei ao redor freneticamente. Onde ela estava? Ela estava me observando? Eu não vi nada de diferente. Só o trânsito normal. Eu olhei para o guardanapo de novo. Ela tinha tido a audácia de entrar no meu carro, deixar o bilhete debaixo de um adesivo e sair sem ser vista, mesmo depois de tudo. A invisibilidade dela era de outro nível. Ela era um fantasma. Eu amassei o guardanapo na mão. Ela estava me dizendo que, apesar de eu ter arruinado a fuga dela no porto e de ter entregado o Jorge, ela ainda me considerava um motorista de 5 estrelas. E ela estava me lembrando que ela sabia onde eu estava. Eu senti a velha sensação de pânico, mas dessa vez eu a controlei. Eu olhei para o meu Corsa. Ele era o elo, o ponto cego, a bolha de anonimato que nos uniu e nos separou. Eu joguei o guardanapo amassado no lixo do carro. Eu não ia mais viver com medo. Eu tinha sobrevivido a ela uma vez, e eu sobreviveria de novo. Eu engatei a primeira marcha e acelerei, seguindo em frente. Eu não era mais o Zeca ingênuo que aceitava qualquer corrida por dinheiro fácil. Eu era o Zeca que tinha visto o abismo e voltado. E eu sabia que, por mais que a Helena tivesse fugido para o mar, o meu Corsa 2012, o nosso guerreiro, era o único que guardava a história completa. E a minha história, agora, era de um homem que descobriu que o ouro mais brilhante geralmente é o mais sujo. E que a melhor gorjeta que um motorista pode receber é a própria liberdade. Fim de papo.